demonstradas por cada perfil, tá certo? Agora, esse perfil que a gente vai trabalhar hoje até amanhã é o perfil voltado aos gestores de graduação, que são aquelas pessoas que vão atuar diretamente no apoio das unidades acadêmicas e que vão fazer a maior parte das movimentações e das regrações, digamos assim, que existem dentro do sistema. Regrações ou regramentos? Vocês são professores, vocês me avisam. Exatamente, regramentos, peço perdão. E aí, nesse passo, o que é que a gente vai precisar entender? Que dentro do módulo de graduação existem também perfis que se dividem. Eu tenho, assim como existe na pró-reitoria de graduação, divisões de áreas, correto? Eu tenho, como vocês já mencionaram, a parte que envolve curricularização, eu tenho a parte que envolve o apoio direto aos alunos, eu tenho uma parte que envolve registro de diplomas, não é assim dentro do módulo dentro do processo de graduação? Então, dentro do módulo, vocês também vão ver que essas caixinhas das áreas, elas vão atendendo a um determinado perfil que possui um determinado papel. Então, de hoje até amanhã, a gente vai ver as principais funções, porque vocês sabem que são várias pelas talinhas que eu mostrei ali do módulo, as principais funções que se entende que sejam realizadas por cada um desses perfis, tá? Vamos lá, continuando, então. Hoje, a gente vai ver a parte de perfil de gestor de graduação, me adentrando um pouco mais nesses conceitos, tá? A gente vai falar hoje, ainda pela manhã, sobre a estruturação de cursos, e eu espero que à tarde a gente desenvolva essa parte de administração acadêmica e o início da parte de apoio acadêmico, tá? Mas, ao final de todo o nosso processo, a gente vai ver essas 4 áreas. Eu acho que... Sim. Eu acho que Léo Gil tinha uma pergunta no final, antes do intervalo. Eu não sei se você quer fazer logo ou se deixa para depois. Williane. Fique à vontade. Desculpa, Léo Gil. Vou ser bem breve, na verdade, é mais para a gente pudesse circular operacionalmente, porque eu vi mais essa informação para tirar essa dúvida que é algo que tem me inquietado, desde que surgiu a possibilidade de migração do CIGA, que é a forma como a estruturação realizada, com base no sistema de regramento da UFRN, e esse regramento tem que ser estendido para todas as universidades que utilizam. Eu venho de uma outra universidade, a Universidade Federal do Roraima, e também peguei esse momento de transição do sistema artesanal para o sistema auxiliar, e a gente esbarrou nessa principal dificuldade, que é em relação ao sistema de créditos, pois a UFRN ela baseia toda a organização carga horária, né? Através do sistema de créditos. E aqui, na UFALAC, como universidade, a gente não adota esse tipo de operacionalização. Então, eu gostaria de saber se vocês previram, né? Está previsto como fazer. Eu vou abordar isso justamente nesse primeiro tópico de estruturação de cursos, onde a gente vai falar também sobre essa parte de componentes, carga horária, créditos. A UFRN, historicamente, ela começou nesse sistema de créditos, onde ela fazia aquela relação com base na distribuição dos horários, baseados no calendário acadêmico, ou seja, se eu tinha 15 semanas dentro de um calendário acadêmico, significaria que minha hora-aula equivaleria a 15 créditos, né? Então, ela tinha essa relação. Na verdade, perdão, ao contrário. Um crédito equivaleria a 15 horas baseados num calendário que tenha 15 semanas de duração. Então, na distribuição semanal, isso ficaria a partir dessa relação. A UFRN também já tem um movimento, e eu repito que eu não sou da UFRN, tá? Mas eu tenho um processo, e a gente se baseia nessas regras que são vinculadas à UFRN, ela também já vem mudando seus processos para tentar tornar mais transparente a relação com a carga horária, especificamente, e não com os créditos, porque fica confuso, de fato, você fazendo essas relações com os componentes. E ela foi tentando se desvincular dessa parte de carga horária e crédito, adotando um sistema apenas de carga horária. Porém, o sistema tem 20 anos, tem processos que ainda são baseados em créditos, e principalmente no que envolve a parte da oferta de turma, que é onde, de fato, vai ser utilizada essa parte de créditos, tá? A UFRN, dentro da criação da turma, onde você vai definir os horários que são vinculados a essa turma, ela ainda tem regras implantadas no sistema que fazem a relação se a quantidade que eu estou distribuindo de carga horária
nas aulas corresponde à quantidade necessária de créditos que aquele componente teria. Exemplo, se eu estou falando de um componente de 60 horas, para ficar mais claro, 60 horas o sistema entende que são horas relógio, né? Ou seja, eu tenho 60 horas relógio a serem dadas daquele componente. Agora, se eu vou fazer uma distribuição dessa carga horária de 60 horas numa instituição que possui uma duração de aula regular de 50 minutos, então a gente sabe que essa relação de 50 minutos para 60 minutos é diferente. Então, eu vou ter que ter mais aulas para poder dar a mesma quantidade de carga horária do componente. Exatamente. Então, entendam essa relação de crédito, essa distribuição de horários com base nas semanas de aulas que o sistema possui. Então, se eu fosse, por exemplo, num calendário de 15 semanas, fazer a distribuição de horários de 60 horas, eu teria que ter o quê? 72 aulas a serem dadas. Eu fiz humanas, tá, pessoal? Trabalho com TI, vocês vão me ajudando também nos cálculos. Mas, nesse caso, teria que 72 horas de aula a serem distribuídas nos horários para equivaler a 100% de um componente de carga horária de 60 horas. E é isso que o sistema ia tentando moldar, certo? Dentro dessa relação da oferta, se eu distribuo os horários, ele vai começar a computar. Opa, esses horários que você distribuiu, eles correspondem a essa carga horária que você está querendo distribuir nesse período? E aí ele vai falando sobre a relação. Então, assim, hoje a UFRN ela já está avançando também nessa parte de carga horária, tentando se desvincular ao máximo das operações que envolvam esse cálculo de créditos, mas na distribuição dos horários ela ainda permanece com algumas situações, mas é só ali. Quando a gente chegar na parte de ofertas de turmas, de fato, é que você vai ver como esses horários vão ser casados com a carga horária de aula e vai ficar um pouco mais tranquilo trabalhar em relação a esses créditos, tá? Não sei se eu discuti, se eu respondi, porque a gente vai avançar nesse conteúdo, mas é isso. Crédito, carga horária, é uma relação com base nas semanas de calendário de aula que a gente vai ter, tá? Isso foi uma confusão quando a gente ia realizar o crédito, porque é o passo das pessoas ficavam se vinculando ao realizar que a gente tinha, e essa ideia de crédito podia... fazer aquele cálculo, né? Mas peraí, se é 60 horas, eu tenho 18 semanas de aula, eu faço como isso, né? Então, e aí os horários hoje no sistema você vai conseguir ter essa visão, porque ele vai até alertar. Não dá, 100% não cobre aqui. Então, seguindo a parte aqui de perfil, e Helene, você está falando de perfil de novo? Sim, estou. Porque o entendimento desses perfis vão ser base para a gente conseguir estruturar as responsabilidades que cada um vai ter, certo? E é com base nisso que o sistema vai se desenvolver, de fato. Então, o que são, né, esses perfis de graduação? Primeiro, os gestores de graduação, eles têm acesso ao módulo, e essas permissões, elas são atribuídas no sistema SIGADMIN. Se é a TI, se é a gestão, quem vai dar essa permissão para vocês, eu acho que é um processo a ser discutido e confirmado, mas tem que partir do SIGADMIN essas informações. O que cada papel faz, né? Eu acho importante a gente ter essa visão mais clara. Então, por exemplo, se eu sou gestor de graduação, eu posso ser um gestor de graduação com perfil CDP, eu posso ser um gestor de graduação com perfil DAI, eu posso ser um gestor de graduação com perfil ADM DAI, eu posso ser tudo isso, né? Dependendo das caixinhas onde eu tenho que trabalhar. Então, o que é que o papel CDP faz? Ele habilita a aba CDP, relatórios CDP, consultas, relatórios Prograde e atividades, que é uma caixinha ali onde eu vou gerenciar as atividades autônomas específicas que eu vou explicar depois, tá? Então, aqui, as principais funções que o sistema espera desse papel é o cadastro de cursos e os dados estruturantes de componentes, as matrizes, as estruturas, os tipos de atividades, as operações básicas com alunos. Então, esse papel habilita essas operações dentro do sistema, certo? Já o papel DAI, e aqui eu quero que vocês vão começando a se entender nessas caixinhas. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu entro na parte de cadastro de cursos, eu não entro na parte de alunos. Entendam esses perfis, porque vai ser importante para a formação, tá? Então, o DAI é chamado de Departamento de Administração Escolar ou Diretoria de Assuntos Estudantis. Alguém me fez essa pergunta recentemente, né? Mas o que é DAI? O DAI foi se reformulando ao longo do processo, mas ele é um setor da UFRN. E aqui pode ser um outro setor, com outro nome e outra sigla, certo? Mas o importante é que quem tem este papel dentro do SIGADMIN, ele vai habilitar a aba de alunos, a aba de matrículas e programas, a aba de período suplementar, que foi criado durante a pandemia, toque de caixa, para ser um período extra, dentro do calendário acadêmico, né? Fora o calendário de férias, que já existia, mas
foi aí implementado um período extra para poder suprir as necessidades da pandemia. Aqui eu tenho os relatórios que são vinculados à parte de estruturação de cursos, consultas, relatórios e atividades também. Vejam que essas abas de consultas são as mesmas disponibilizadas para a parte de DAE. O que muda é a relação de contexto, onde eu tenho alunos sendo trabalhados em suas operações aqui nessa parte, e aqui eu tenho a parte de estruturação de cursos. E a ADM DAE, o que isso faz? É a administração DAE, né, que vão ter acesso ali à aba de administração, que, como eu disse, vão ter gerenciamento de calendários, regras acadêmicas, gerenciamento de responsáveis de unidades. É um perfil mais gestor, digamos assim, dentro da própria graduação, onde eu vou definir calendário, regras, situações mais sensíveis do sistema, tá? E o usuário, ele pode ter acesso a todas essas abas? Pode. Se ele tiver acessos dentro das suas funções, precisar fazer gerenciamento de alunos, precisar fazer estruturação de cursos, precisar gerenciar calendários, o mesmo papel, os 3 papéis podem ser atribuídos ao mesmo usuário, ele vai ver tudo do módulo de graduação. Entendido até aqui? Tranquilo? Vamos lá, seguindo então. Existem outros perfis, e aí aqui eu só estou destrinchando com base nas principais funções também, porque eu acho que facilita o entendimento aí nesse contexto, tá? Como eu falei, a gente tem chefes, secretários, departamentos, que são os institutos ou as faculdades, e eles acessam o portal do docente na aba de chefia. Existe também um acesso para a graduação dentro do módulo, que aí ele vai ficar um pouco mais restrito e vai ficar vinculado à secretaria de departamento. O que é que se espera desse perfil para o sistema? Cadastro de componentes, cadastro de programas desses componentes, análise das solicitações de turmas, criações de turmas, isso se o departamento, o instituto, a faculdade possuir componentes vinculados à sua responsabilidade. Se ele não possuir responsabilidades em relação a esses componentes, ficar mesmo a parte das coordenações, então essa parte aqui, ela fica sem uso, né, para esses tipos de perfis. E aí ele vai se preocupar só com os docentes mesmo que são distribuídos. Aqui a gente tem as coordenações de cursos e seus secretários, que também acessam o módulo de graduação. E aqui eu tenho criação, solicitação de turma também, plano de ingressantes, que são aquelas vinculações das turmas do primeiro nível que vão ficar associadas à matrícula acadêmica. Aí eu tenho a matrícula e consolidação de atividades, sejam autônomas ou específicas, gestão de bancas dos TCCs, os cadastros dos programas de componentes que fazem parte da coordenação de graduação, e as transferências de alunos entre turmas também. Então, são principais funções dentro dessas coordenações. E docentes e discentes fazem gerenciamento de turmas, solicitação de cadastro. Se eu sou um docente que estou associado a uma orientação de trabalho de conclusão de curso, eu posso, pelo meu próprio portal, solicitar o cadastro da banca para que a coordenação de curso faça a homologação, né, dessas situações. E uma vez que a banca ocorra, eu insiro também os resultados que foram elencados dessa banca, para que a coordenação de curso também faça a homologação final. Então, dentro do portal do discente, aí um acesso ainda mais restrito, onde é mesmo turma virtual e consultas que o discente vai ter acesso, além de algumas solicitações que passam pelas coordenações. Está ficando mais claro a divisão de responsabilidades, pessoal, que cada um dos perfis vai ter no sistema. Lembrando que esses perfis, eles são fixos assim, mas cada instituição pode variar ali com seus perfis, sendo uma mesma pessoa, tanto chefe quanto coordenador de curso, certo? No sentido prático, né? O nosso instituto, ele atende muita demanda de outros cursos. Então, as disciplinas da forma que está sendo colocada, elas pertencem ao curso de graduação. Como a gente, enquanto instituto, tem gerência por essa disciplina, que é atendida pela gente, se ela está vinculada a... Só consulta, mas o gerenciamento, ela deixa de ser responsabilidade direta, a não ser que os componentes passem a ter a unidade do instituto como responsável. Porque aí todas as solicitações que partem dos cursos chegam, se eu faço parte, né, dessa responsabilidade, chegam à minha direção, para que eu possa fazer o gerenciamento. Se eu vou atender aquela turma porque eu tenho docente, se eu vou unificar solicitações que foram geradas porque tem o mesmo horário e podem entrar na mesma turma, certo? Então, se os componentes do instituto não são de responsabilidade do instituto, são de responsabilidade distribuídas entre as coordenações, então os institutos eles ficam apenas com cargo de consultas e de relações entre os docentes, carga horária, homologação de PID, que é o plano individual, para a graduação, tá? Que eu estou falando. Porque os institutos, eles podem também fazer autorizações de projetos de monitoria, extensão, pesquisa, né? Como vocês já conhecem. Mas para a graduação, o principal vínculo
seriam com os componentes associados à sua unidade e ao gerenciamento dos docentes que vão fazer parte dessas turmas. Aí hoje há uma discussão que talvez possa ser travada posteriormente entre a UFAL para decidir quais são os componentes que podem ser vinculados às coordenações e quais os componentes que podem ser vinculados aos institutos, para que haja uma descentralização desse gerenciamento. Hoje, na nossa migração, em comum acordo, a gente resolveu colocar todos os componentes vinculados às coordenações para que elas possam criar a turma diretamente, incluindo os docentes. Mas, pelo que já me foi levantado, essa comunicação dos docentes vão acabar existindo de qualquer forma, né? Isso, o professor Vinícius estava comentando isso mais cedo também. Então, e aí na quinta-feira, na direção dos institutos, na quinta-feira, quando a gente vai falando sobre os institutos, né, sobre essas diretorias diretamente, aí a gente vai explicar melhor como é que isso funcionaria, sendo que não é a realidade hoje que está sendo colocada dentro da UFAL. Então, vamos falar agora para a parte de estruturação de cursos. E, pessoal, muita atenção aqui. Ó. Quanto tempo eu tenho até meio-dia? 12h20, vamos lá. Essa é a parte um pouco mais densa dentro da parte de graduação, então eu acho que a gente vai se estender à tarde também falando sobre isso. Mas por que eu acho que é importante que a gente apreenda esses conceitos? Porque ninguém mais do que vocês conhecem os conceitos acadêmicos dentro da instituição. Aqui eu estou falando só do sistema. Mas o sistema tem umas palavrinhas que talvez não sejam as mesmas utilizadas, apesar do mesmo significado. Então, vocês vão me ajudar e também ajudar quem vocês forem formar a ter esse entendimento sobre o que casa cada uma dessas caixinhas que eu estou comentando aqui, tá? Quando eu falo de estruturação de curso, eu estou falando disso aqui. Eu estou falando do cadastro do curso, eu estou falando do registro das habilitações ou das ênfases que estão vinculadas a esse curso. Eu estou falando do cadastro das matrizes, que eu acho que essa parte de matriz não é uma situação que vocês utilizavam no legado. Currículo, para PPC, projeto pedagógico do curso, é tudo uma coisa só, né? E, de fato, é. Só que o sistema dividiu aquele PPC em oferta, que se chama matriz, e estrutura curricular, que é o currículo em si. Então, quando eu falo de matriz, eu estou falando de oferta do curso. Esse curso de computação, ele vai ser oferecido manhã, tarde e noite. Isso é uma oferta desse curso, certo? O curso de graduação, computação, ele vai ser oferecido só noturno, só pelo turno da noite. Então, eu estou falando de uma outra forma de oferta desse mesmo curso, certo? Então, eu posso ter um mesmo curso com várias formas de ofertas. E as habilitações e as ênfases também vão fazer parte dessa diferenciação. Então, eu tenho um curso, exemplo, de comunicação social com uma habilitação em jornalismo. E eu tenho um curso de comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Eu tenho o mesmo curso, comunicação social, certo? Está ali no cadastro daquele curso de maneira isolada. E aí, agora, eu posso oferecer esse curso de maneiras diferentes. E aí, nesse caso, eu tenho um curso com habilitação em jornalismo e um curso com habilitação em comunicação social. CDP, papel de graduação CDP, certo? Aquele que acessa aquela aba de CDP, que fica com as informações de curso e estruturas que eu vou mostrar mais à frente. Então, para o cadastro da matriz, eu vou precisar também já entender quais são as ênfases das habilitações. E todo mundo aqui, acho que conhece mais do que eu a parte dessa diferenciação de ênfases ou habilitações, ou não. Quem sabe o que é ênfase e habilitação? Até para me explicar também depois, porque eu acabo me enrolando nessas situações. ênfase e habilitação, quem sabe? Qual a diferença? Então, dentro de um curso, eu vi aqui que ninguém levantou a mão, talvez estejam tímidos, mas nessa situação, o que acontece? A ênfase ou habilitação, elas são aprofundamentos dentro da minha estrutura curricular, certo? Mas o que diferencia nesse caso é porque a habilitação, ela é uma estruturação do curso que vai me diplomar. Então, eu vou sair diplomada em se eu for citando um exemplo, né, de curso de comunicação social, eu vou sair diplomada como bacharel em comunicação social com habilitação em jornalismo, com habilitação em publicidade e propaganda. Não, eu acompanho um curso que é música licenciatura. Só que ele tem 3 ênfases. Música licenciatura em canto, música licenciatura em instrumento e aí o próprio curso em licenciatura. Que aí, no caso, essa questão da ênfase, no CIEB, a gente tinha dificuldade de cadastrar, porque eu acredito que na Prograde deve ser esse curso, e salvo engano, curso de psicologia, né, Clarice? Só esses 2 cursos que tem essa questão da ênfase. E aí que vão saber, pelo menos agora... Você consegue diferenciar, né? É essa a visão do sistema.
E agora, a ênfase vai ser um aprofundamento também, só que o aluno ele não sai nessa formação, né? Ele sai músico, ele não sai formado na ênfase no qual ele participou. Então, essa parte de ênfase, de habilitação, é para poder ajudar a montar a estrutura curricular de uma maneira mais direcionada para essa parte da habilitação e da ênfase. Então, é por isso que ela é uma diferenciação dentro da matriz, porque a minha oferta muda aqui, né? Então, nesse caso, se eu estou diferenciando a oferta de um curso através de um turno, se eu estou diferenciando a oferta do meu curso através de uma matriz de uma habilitação, eu posso ter várias ofertas. E o que eu não posso fazer dentro do sistema nesse caso? Criar a mesma oferta, para a mesma matriz para o mesmo curso. E o que o sistema vai entender? Eu preciso ter uma matriz noturna e a mesma matriz noturna só porque no próximo processo seletivo eu vou fazer também uma nova oferta de entrada de alunos noturnos? Não. Eu vou ter já o registro lá vinculado uma vez e vou utilizar aquilo quando for necessário. Então, as entradas dos alunos, eu não sei se vocês chegaram a pegar essa parte de turma de entrada ou esse conceito onde eu tenho a vinculação dos alunos que vão entrar e vão cursar manhã, tarde, noite, ou só manhã, ou só tarde. Pois não, pode falar. Agora, se acontece, o mesmo curso tem uma matriz matutina e noturna. E tem os mesmos componentes, mas a distribuição é diferente. Número de período. Aí, por exemplo, a matriz do diurna de um jeito, o noturno de outro. Aí, nesse caso, serão dois, né? Exato. E aí eu vou conseguir fazer essa diferenciação pela minha estrutura. Por isso que é importante a divisão dessas matrizes. Porque aqui eu vou ter deixa eu voltar. Porque aqui eu vou ter um cadastro de curso que vai possuir várias matrizes, se for o caso, e essa mesma matriz pode possuir várias estruturas curriculares. E aí, assim, o que é que vai valer para a estrutura curricular? A mais recente para a entrada de alunos, né? Geralmente você trabalha com a mais recente para os ingressos, enquanto as outras que estão sendo atualizadas vão tendo sua vida acadêmica distinguida. No CIUEB, a gente divide, a gente consegue fazer essa separação porque tem dois conceitos, ativo e corrente. Aí, ativo ainda tem alunos vinculados, mas está em extinção. Uhum. E a corrente é a nova matriz. Pronto. No sistema, eu posso ter várias matrizes ativas e apenas uma estrutura curricular ativa. Agora, ativa não quer dizer que a estrutura não pode ser usada, né? Para poder fazer com que os alunos sejam integralizados, as ofertas que estão vinculadas a esse componente, a essa estrutura possam ocorrer. É apenas para não deixar que o sistema entre com novos alunos em estruturas que estão sendo extinguidas. Quer dizer que, no caso do SIGA, ativa é a que está vigente. Isso, exatamente. Agora sim, vamos pensar. Eu tenho cadastro de curso ativo, eu tenho várias matrizes ativas, e para cada matriz eu posso ter uma estrutura curricular ativa, que é essa última. Certo? A mais recente, mas é para que a gente não tenha entradas para alunos que não vão entrar na estrutura curricular que está mais atualizada. Então, aqui pensando nessa situação de estruturas, aí eu ainda tenho, para essa composição aqui da estrutura, eu ainda tenho para a composição dessa estrutura o cadastro de componentes. Porque, sim, eu posso ter o mesmo componente curricular vinculado a mais de uma estrutura de diferentes cursos. Isso acontece. Agora, se eu vou criar um novo curso, eu preciso criar novos componentes, antes de chegar aqui, eu preciso cadastrar esses componentes, que vão ser unidades isoladas, certo? De estruturação didático-pedagógica, para poder ser incluído na minha estrutura curricular. E aí, sim, aqui, a partir das estruturas curriculares, eu posso construir relações de equivalências, expressões pré-requisitos, de correquisitos. Então, tem outra mudança também. No CIUEB, cada curso tem um ponto. Enfermagem, são as disciplinas da enfermagem. Uhum. Pedagogia, no código. A gente não conseguia ofertar uma disciplina da pedagogia em outro curso. Tinha que fazer sempre equivalências, e a gente não conseguia fazer equivalências de cursos diferentes. Pronto. Chegou na parte sensível também, que a gente já vinha discutindo em algum ponto. Cada código, cada componente é único no sistema. E, sim, ele absorve um código que está vinculado à unidade responsável dele, até para melhorar a visualização. Então, digamos que o meu curso, eu tenho um componente teoria da linguagem, certo?
Teoria da linguagem, ele está vinculado ao curso de letras. E aí, nesse caso, se esse curso é oferecido pelo curso de letras, quando eu crio esse componente, o sistema vai recuperar a informação que corresponde à sigla da unidade de letras, certo? E vai associar isso a um conjunto numérico. Então, vai ficar LET 01, LET 02, LET 03, enfim. Agora, se eu mudo... Agora, esse componente que é único, ele pode ser inserido em outros componentes, em outras estruturas. E aí ele vai continuar pertencendo à unidade de letras, porque eu também só tenho uma relação de responsável aqui para o componente, certo? Agora, as unidades que têm essa estrutura, esse componente na sua estrutura curricular, elas podem solicitar ao departamento de letras ou a unidade que foi vinculada a esse componente a oferta dessa turma. E nesse ponto a gente vai entrar lá na parte das ofertas onde vai dizer essa unidade que não pertence, esse componente que não pertence à minha unidade e que eu preciso ofertar para os alunos do meu curso, eu vou solicitar a abertura informando a quantidade de vagas e os horários que eu quero que essa turma seja aberta. E aí, quem recebe essa solicitação? A unidade responsável do componente. E essa unidade responsável do componente, ela vai informar quem é o docente, ela vai informar se os horários correspondem ao horário do que o docente está disponível para poder lecionar. E ela pode também unir solicitações que possam ser vinculadas à mesma estrutura. Então, assim, o mesmo componente pode ser oferecido a pessoas de vários cursos? Pode. Eu posso incluir isso na turma, inclusive vários alunos cursando o mesmo, de cursos diferentes, cursando o mesmo componente, porque eles vão integralizar no seu currículo. Mas essas ofertas, elas têm que partir da unidade responsável por esse componente. E isso só pode ser um. Só voltando um pouquinho. Na prática, qual seria a diferença entre matriz e estrutura curricular? Matriz é só oferta. Estrutura curricular, eu vou disponibilizar os conteúdos dentro dos seus níveis, né? E informar a carga horária que esse aluno precisa cumprir. Então, o aluno, ele entra na verdade, é uma estrutura só que dividida em partes para o cadastro. Pode falar. Só para ficar claro, estrutura curricular do SIGA é o que a gente chama de matriz hoje. Seria matriz, E nessa matriz eu tenho a ordenação dos componentes pelos níveis de ensino, pelos níveis que vão ser oferecidos nos períodos, não é isso? Pronto. Isso é estrutura curricular para o sistema. Matriz é só uma forma de agrupar essas estruturas nas ofertas que eu preciso ter delas. Então, aquilo que eu falei, curso de computação oferecido no turno noturno, tem uma estrutura curricular vinculada com ordenação de períodos e componentes. O curso de computação oferecido no turno manhã, por exemplo, pode ter a mesma estrutura curricular, mas a entrada desses alunos é manhã. Né? Então, prioritariamente, as ofertas de vagas para esses alunos, de turmas, precisam ser no turno que eles entraram, porque senão o aluno vai ficar sem saber como se programar fora da sua vida acadêmica, não é isso? Então, essas entradas da matriz é oferta, turno. Pensa em turno logo, que eu acho que dá certo nesse caso, tá? E aí, quando pensar em estrutura, pense em matriz, como vocês utilizam hoje, porque aí sim é a ordenação dessas estruturas. Bom dia. Meu nome é Renato, eu estou na direção do CBS. E eu acho que essa pergunta já foi feita. O CIWeb, ele tem um sistema de quando você cadastra as disciplinas de vários cursos que a gente atende, né, porque a gente atende cursos de outras unidades, tem um momento que você tem que fazer a sessão dos professores da unidade CBS para atender a outras unidades. Isso acontece também em outras unidades da UFAL. No SIGA, aonde que a gente faria essa sessão? De um curso de medicina que precisa ter uma aula de parasitologia, mas o professor está lá no ICBS. De duas formas. A primeira seria através da identificação desse componente que vai partir desse curso que precisa desse componente. Medicina. Exato. Então, medicina vai solicitar, o componente teria que ter uma unidade responsável, não é isso? Então, medicina vai solicitar a oferta de vagas daquele componente para a unidade responsável desse componente. Mas a disciplina é de medicina, não é da unidade. Então, mas nesse caso seria, eu tenho um componente que é responsável de medicina, certo? E eu tenho um outro curso que vai precisar daquele componente, não é isso, para ser ofertado? Não. Está tendo a minha dúvida. Mas explica melhor, então, acho que eu não entendi. O Vinícius pode ajudar, o Vinícius se isso, deparou com esse problema. Isso é um problema que, desde que começou o processo de imigração, é uma coisa que eu tenho conversado muito com a Programa e com o DRCA. Do jeito que o SIGA funciona, ele não tem como implementar o que tem sido feito no CIWeb.
certo? Essa questão de você colocar 2 turmas, uma da biologia e uma da medicina junta, porque são códigos diferentes. O que vai precisar ser feito? Após o processo de migração, vai ter que ser feito um trabalho conjunto entre as coordenações dos institutos, porque, por exemplo, eu sou do curso de Física, eu tenho disciplinas que são professores da matemática que lecionam, por exemplo, os cálculos. O que hoje em dia é feito? Eu converso com o professor Isnaldo e falo, ó, eu tenho uma turma de cálculo 1 neste horário, aí a engenharia tem também uma turma de cálculo 1, e vai junta. Isso não pode fazer no CIWEB, por quê? Porque são no CIGAP, que são códigos diferentes. O que vai precisar ser feito? Vai ter que criar uma nova componente curricular vinculada ao Instituto de Matemática, que essa componente curricular ela é equivalente à componente de cálculo 1 minha, à componente de cálculo 1 da matemática, a todos os cálculos 1, e no processo de oferta, eu, como coordenador, eu não vou mais ofertar disciplina, eu vou colocar lá, eu preciso de uma disciplina de cálculo 1 neste horário, solicitada para o professor Isnaldo. Ou seja, a conversa que é feita antes via e-mail, uma reunião, vai ser feita agora via sistema. Eu vou solicitar 20 vagas de cálculo 1 neste horário para a matemática, e a matemática vai pegar e a direção vai visualizar. Tem a solicitação de física, a solicitação de engenharia, a solicitação de matemática nesse mesmo horário. Eu vou criar uma única turma com vaga cedida para física, vaga cedida para engenharia e vaga cedida e eu mesmo associei o professor. É isso que vai precisar ser feito. A gente vai ter o código da matemática. E depois pelo nosso código da nossa... Já conta como equivalente. Por causa da equivalência registrada desses componentes. Equivalente registrado. Esse é o processo mais fácil para fazer essa mudança entre o CIWEB e o CIGAP. Isso vai facilitar muito. Por quê? Vai acabar com vaga remanescente, não vai existir mais, né? E vai acabar com essa questão de que, pede 10 vagas num horário, 10 no outro, tem que mudar. Tudo isso vai ser feito via sistema. Ô, Eliane, só para completar, esse exercício ele já iniciou lá no passado. Em 2015, 2014, eu lembro muito bem, Isnaldo, que a gente juntou as engenharias, área de exatas e tecnológica, e foi feita uma padronização de ementa, conteúdos, carga horária, referência bibliográfica. Então, isso nas áreas básicas já está padronizado. Porque você tem, digamos assim, não são quase doadores universais, Renato. Vocês oferecem disciplinas para a área de saúde quase como um todo. Letras também. Então, tem alguns componentes curriculares básicos que você oferece para muita gente. Então, isso tem que ter uma padronização. E a disciplina, o componente curricular... Essa padronização está me preocupando. Deixa eu só completar aqui. Então, e outra coisa que vai acontecer é o seguinte, é isso que o Vinícius estava falando. A disciplina, atualmente, a disciplina pertence aos cursos. Você tem um código lá. A disciplina agora ela vai pertencer à unidade acadêmica. O CETEC, por exemplo, há tempo tem pedido para a gente um código padrão para todos os cálculos das engenharias, e assim por diante. Então, isso a gente, quando for possível, isso será feito também. Então, esse exercício, ele vem logo a seguir. Deixa eu só botar uma realidade, porque a gente, por exemplo, dá biologia celular para vários cursos. Medicina, farmácia, enfermagem, nutrição, medicina veterinária, zootecnia e assim vai. Só que cada uma dessas unidades, cada um desses cursos, eles têm o seu PPC e eu não posso dar uma BCM, uma biologia celular molecular, e eu daria para medicina para um curso de nutrição, porque tem um viés diferente. Tem coisas em comum. Então, a sugestão do Vinícius, você criar uma única disciplina para agregar, não é viável. Estou falando do que é possível fazer. Se for, por exemplo, uma biologia celular, que é a mesma disciplina, você junte turmas, você pode fazer isso. Se não for, qual que é a solução? A solução é a biologia cria uma disciplina, biologia celular 01, que é o do curso tal, biologia do curso tal, entendeu? Ou seja, você vai ter o cadastro daquela disciplina, ele solicita para você, que é o processo que é feito hoje com o professor. Por exemplo, a medicina não solicita um professor para você, ele não vai solicitar um professor, ele vai solicitar a turma para você. Só vai modificar essa discussão toda que vocês estão travando, eu acho que a gente vai trazer bem melhor dentro da parte de ofertas, que são das coordenações e das diretorias. Porque essa discussão eu já esperava, de fato, vai ocorrer, porque não é como a gente hoje trabalha dentro da UFAL, e é necessário algumas reformulações em cima disso.
Então, o que é que as instituições trabalham? Só para fechar aqui, tá, pessoal, e a gente avançar, nesse caso, o que as instituições geralmente fazem? Um estudo em cima dos componentes curriculares que possuem ofertas similares e conteúdos programáticos similares. Essas ementas precisam de uma análise para poder identificar quais são aquelas que são hoje duplicadas, podem ter vários componentes iguais dentro do sistema, com a mesma oferta, com o mesmo componente, que poderia ser apenas um. E aí, nesse caso, haver essa solicitação, como o professor Vinícius estava comentando, e aí, nesse caso, das ementas realmente serem divergentes, em cima disso se criarem outros componentes, ou atualizar esses componentes para que converjam a um só. Hoje, a gente não mudou nada do que estava no C-Web. A gente continua com os componentes vinculados da forma como vocês viam lá. Então, cada unidade tem um componente, por mais que sejam iguais, e vão fazer parte dentro da sua coordenação. Essa estruturação, ela é um ganho, ela é uma eficiência dentro do processo que precisa ser maturado ainda dentro da UFAL. Mas dentro do sistema, cada unidade um componente diferente associado à sua estrutura curricular. Então, a sua oferta vai continuar partindo da coordenação, vai continuar partindo da unidade responsável da qual ele faz parte, tá? Agora, isso é uma coisa que precisa avançar para que o sistema se torne mais eficiente e vocês também dentro dos seus processos, para eliminar esse tipo de problema. Vou seguir aqui, mas você tinha dúvida ou era para seguir nesse processo? Tá, ok? Então, a gente discute isso e vai ser necessário, de fato, essa discussão, certo? Antecipando aí o problema, né? E aí, nesse caso, pessoal, dentro da parte de cadastro de componentes, onde eu vou ter a divisão relacionada à atividade, à disciplina, eu vou destrinchar isso aqui, o que são esses componentes curriculares para serem montados nessas estruturas. E aqui nos componentes, eu posso ainda começar a colocar as equivalências, os pré-requisitos, os correquisitos, para que não seja mais necessário essa análise manual. Uma vez realizado, inserido no sistema, está valendo para onde ele vai ser utilizado. Agora, eu tenho aquela relação também de equivalência que vale só para um currículo, por exemplo, né? Ou seja, esse componente A, ele é equivalente ao componente B, mas só se for do curso de medicina. Se não for do curso de medicina, se for do curso de pedagogia, por exemplo, essa relação não se adequa. Aí, nesse processo, o sistema também permite gerenciar expressões em componentes curriculares que vão ser trabalhadas de maneiras mais específicas. Então, aí eu monto. A equivalência vinculada a esse componente vale só para essa estrutura. E aí, isso vai ajudar nessa divisão aí que vocês vão precisar fazer dentro das estruturações. Então, estruturação de curso, pessoal, é isso. E a gente vai trabalhar em cima de cada uma dessas partes aqui, desses componentes, para ficar mais claro como é que é a base. E por que isso é importante e maçante? Eu já vou adiantando, tá? É um conteúdo maçante? É. Mas eu quero vocês aqui comigo, por favor, para me ajudar até a entender como funciona melhor aí essas estruturações para vocês. E aqui, depois que a gente massificar, vai ficar mais simples entender por que um histórico está sendo gerado com uma sigla diferente que eu não conhecia, por que as informações de integralização estão ocorrendo para um aluno e para o outro não. Então, isso aqui é base de qualquer outra informação e operação que a gente vai precisar dentro do sistema, tá certo? Vamos avançando, então. Para ficar ainda mais claro, né, a gente tem essa relação aqui. Talvez para ficar mais claro na minha cabeça, né? Mas, assim, se vocês acharem que alguma coisa aqui tá destoante, por favor, só comunicar. Então, vamos pensar que eu tenho uma unidade, uma estruturação chamada curso, que é aquilo que a gente vai montar com dados básicos, certo? Esse curso, ele pode possuir várias matrizes curriculares, certo? Então, aqui eu tenho um curso, várias matrizes vinculadas, então posso ter uma matriz sem ênfase nem habilitação, eu posso ter uma matriz com ênfase e habilitação, posso ter matriz com turno X e outro com turno Y, então eu posso ter várias matrizes que vão estar dentro de uma única informação de curso, certo? E dentro de cada matriz curricular, eu posso ter uma estrutura curricular, e eu posso ter várias estruturas curriculares, que vão agrupar os componentes que fazem parte dessa estrutura. Então, de forma básica, seria isso. Componentes curriculares estão dentro de estruturas, que estão dentro de matrizes, que estão dentro de cursos. E tudo isso aqui é o meu projeto pedagógico. Ou todas as informações que estão aqui não estão dentro do projeto pedagógico, né? Eu só vou pegar aquele documento e dividir isso em partes, para que o sistema possa trabalhar melhor quando uma alteração for sofrida aqui dentro desse processo. A gente vai ter práticas, e nesse caso, quem trouxe o computador aqui, por favor, acessem esse ambiente, que é homologaçãosig.sig.fal. Eu tinha colocado permissões de acesso para o pessoal que ia participar do perfil aqui de gestão.
eu acho que tem mais pessoas aqui do perfil de gestão do que tinha vinculado. Então, por mais que você não consiga acessar as operações que eu estou visualizando aqui, acompanhe comigo, que eu vou mostrar telas, tá? E aí aqui vocês vão conseguir acompanhar, por mais que não estejam com o computador. Eu gosto que vocês até utilizem o computador e acessem o sistema com base no que for possível, para que vocês falem praticando. Agora, no final, se você e te colocar como a permissão necessária, porque aí você... Dentro dessa prática, o que, é que você vai precisar? Acessar esse ambiente, homologação sig.sig.fal.br/sigaa. Esse é um ambiente de teste, tá, pessoal? Mas sim, você vai acessar com o mesmo usuário e senha que você utiliza para acessar o SIGA no dia a dia, tá? Então, o mesmo usuário e senha utilizado é o para usar também aqui nesse sistema, nesse ambiente. Sinal ou se web? Aqui é a mesma do SIGA. E do CIPAC, do SIGRH, né? Dos sistemas que você já utiliza. Posso avançar? Lembrando, vão ter pessoas que vão acessar o ambiente de graduação e outras que não, mas quem não conseguir acessar o ambiente de graduação, que é o que eu vou trabalhar agora, tá? Porque esse é o perfil destinado aqui, aí a gente vai acompanhando pelas telas que eu vou apresentando aqui para vocês.